Eu solicito ao nobre vereador Carlos Evaristo para assumir a primeira secretaria. O primeiro secretário desta casa está de licença de saúde. Eu solicito ao primeiro secretário assumir a primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a constatação de quórum na nossa sessão ordinária. Vereadora Ana Carina Pirillo. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio César, está presente. Vereador Carlos Evaristo. Primeira secretaria, vereador Carlos Zucarevski. Vereador Cláudio Miak, está presente. Vereador Clodoaldo. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Moacir de Mello está de licença. Vereador Duígues Ferreira Martins, está presente. Vereador Jean Carlos está de licença. Vereador Juliano Abi. Vereador Marcos Tavares Furlan. Vereador Mauro Luiz Colino de Araújo, está presente. Vereador Aldete. Meu brother, Mauro. Tudo bem, o pessoal achou que nós brigamos mesmo, é verdade. Vereador Olímpio Osamu Tomiyama. Vereador Pedro Hideco Komura. Caramba, vereador. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vou fazer devagar para ver se chega. Vereador Juliano Abes está presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai está presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Vereador José Cardoso Pereira está presente. Vereador Marney Eduardo Vico está presente. Vereadora Emília Letícia Rossi Rodrigues está presente. Vereador Olímpio Osamu Tomiyama está presente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senhor presidente, 13 dos senhores vereadores encontram-se presentes. 13 senhores vereadores encontram-se presentes, a quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Quero nesse instante agradecer a todos aqueles que nos acompanham, os internautas, a imprensa que nos acompanha nesse instante, o público que está aqui na galeria, quem está na tribuna de honra, a todos os senhores, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Sou funcionário desta casa que nos dá um auxílio nesta sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia, que consta do expediente, que independe de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Sessão ordinária de 12 de agosto de 2015. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício número 604/2015. Comunica a sanção das leis ordinárias número 7068, 7078/2015 e lei complementar número 119/2015. Encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Instituto de Previdência Municipal IPREM, ofício número 257/2015, encaminho demonstrativo financeiro relativo ao mês de julho de 2015. À disposição dos senhores vereadores. Solicitar o primeiro secretário, está na presença do novo vereador Rubens Benedito Fernandes, o Obibo. Está anotado, senhor presidente. Papéis dependentes de deliberação. Eu faço tudo ao mesmo tempo, Taubaté. Eu sou... Requerimento número 191/2015, colhendo plenário, no dia 8 de agosto, segundo dia da competição no Parapan-Americano, os atletas mogianos Dirceu Pinto e Maciel Santos conquistaram a medalha de ouro na modalidade bocha adaptada. A despeito das dificuldades que esses atletas encontram, é notória a gana por vitória que demonstram ao defender a bandeira do município. Sendo assim, requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inserção na ata do presente sessão ordinária. Votos de aplausos e congratulações aos atletas Dirceu Pinto e Maciel Santos, que sejam oficiados. Os homenageados, o senhor prefeito, o secretário municipal de esportes, pelos motivos acima expostos. Plenário, Dr. Luiz Veral de Miranda, Marcos Furlan, vereador PV. Solicita a primeira secretária, está na presença do novo vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento de número
191/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Os vereadores que foram... Está em discussão. Cerração em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Sua moção não tem nome. Sua moção virou mocinha. Ô, Caio, não? Ô, Caio. Por que nós estamos fazendo isso? Você não vê, você não anda. Vem aqui, você é uma menina. Ali está muito mal. Moção número 062/2015, colhendo plenário. Solicita para o secretário dar a presença dos vereadores Carlos Lucareschi e vereador Aldete Souza. Está anotado, senhor presidente. Colhendo plenário. Considerando que no último dia 6 de julho houve a promulgação da Lei nº 13.146/2015, a qual instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em conformidade com a Constituição Federal e com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, considerando que o Estado brasileiro se funda na dignidade da pessoa humana, considerando que, ao ratificar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo em vista que esta dispõe sobre direitos humanos, considerando que os dispositivos vetados introduziam regras voltadas à ampliação da garantia do acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, considerando que, apesar das justificativas apresentadas na mensagem de veto número 246 de 2006, 246, de 6 de julho de 2015, estas não se apresentam plausíveis, considerando que o veto, ato unilateral do chefe do Poder Executivo Federal, embora encontre fundamento constitucional, contraria inequivocamente a vontade do povo, considerando que o artigo 101, que introduzia a alteração no artigo 106 da Lei nº 8.989/1995, considerando que, por todo o exposto, entende-se que não se verifica, no presente caso, contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade hábil a justificar o veto parcial do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes vem apresentar o contido na presente moção como forma de repúdio à mensagem de veto número 246/2015, proferida pela excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República, por meio da qual foram vetados os artigos 29 e 32, inciso 2, 109, que alterava o artigo 154 do Código de Trânsito Brasileiro, que, instituídas alterações e dos artigos e captes aqui descritos, igualmente requer ainda que se dê ciência ao excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, excelentíssimo senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, bem como aos senadores e demais deputados federais da bancada do Partido Verde da região do Alto Tietê. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de agosto de 2015. Caio Cunha, vereador PV. Coloco em discussão a moção de número 62/2015, de autoria do novo vereador Caio Cunha. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra ao autor da propositura. Bom, queria agradecer o vereador pastor Carlos Evaristo pela leitura
detalhada da nossa moção, né? Bom, o fato que traz essa moção, como bem lido, no dia último 6 de julho, depois de uma longa discussão, anos de discussão, com conselhos, com a sociedade civil, com o legislativo e com o executivo do nosso país, estabeleceu-se, foi aprovado, enfim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um tema que inclusive, nós temos tratado e trabalhado aqui nessa casa. Semana passada, o vereador Protásio, ele relembrou, né, um dos temas que há mais de 10 anos ele vem colocando em pauta aqui, que é com relação à acessibilidade, à condição das pessoas com deficiências chegarem até a PAI, né? É até de conhecimento de todos o projeto que a gente tem aqui nessa casa, de tornar essa casa mais acessível. É um tema que está em constante evolução, até porque durante muitos anos a pessoa com deficiência era tratado como uma escória, um grupo que precisava ser escondido da sociedade. Então, com a aprovação desse estatuto, obviamente que houve uma grande evolução, principalmente no que se refere ao tratamento e dar dignidade à pessoa com deficiência. Porque antigamente, presidente, antigamente não, ainda, infelizmente, a pessoa com deficiência, quando você vai tratar dos seus direitos, né, tratar de isonomia, ela é jogada para a saúde. E não necessariamente a pessoa com deficiência ela tem a ver com saúde. Todos os assuntos da pessoa com deficiência, ela tem a ver com a pasta de saúde, né? E aí fica um jogo de empurra-empurra. Ora para a saúde, ora para a questão social, e por aí vai, e nada se resolve, né? Então, os direitos eles acabam sendo válidos somente no papel, não é? Mas o motivo, na verdade, dessa moção é com relação ao veto, a 7 vetos que a presidente Dilma ela fez nesse projeto, depois de anos de discussão, de inclusive o próprio executivo, o próprio governo ter colaborado com a construção disso. Depois de tudo isso, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, a presidente Dilma ela vai e me faz 7 vetos. E assim, 7 vetos, dentro de vários artigos, até parece uma coisa pequena, mas é de total relevância os artigos que foram vetados para as pessoas com deficiência. Por exemplo, né, presidente, hoje há uma lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a ter uma reserva lá na empresa para pessoas com deficiência. Estabeleceu-se nesse estatuto que as empresas de 50 a 99 também deveriam ter uma cota, porém, obviamente, proporcional ao número de vagas. Esse artigo ele foi vetado. Uma outra questão, a oportunidade de dar a equiparação de oportunidades para os estudantes que têm alguma deficiência. Aí vai falar assim, poxa, Caio, mais uma cota? Tem cota dos negros, tem cota disso, tem cota daquilo. Agora, a cota da pessoa com deficiência e do gago, é do gago também? Poderia fazer uma cota do gago, eu me recuso. Mas é muita importância, presidente, por quê? Porque precisa de equiparar as oportunidades. Quando um estudante ele vai fazer o Enem, por exemplo, ele não consegue fazer na mesma qualidade, porque as provas elas não são adaptadas. Todo o material didático do país não é adaptado, ou seja,
é necessário sim para manter uma isonomia, uma equiparação de oportunidade, que tenha assim disponível 10% das vagas para a pessoa com deficiência. Isso não quer dizer que se não tiver vaga vai perder os 10%, não é isso, né? Mas tendo uma informação de que quase 20% da população brasileira tem alguma deficiência, seja ela qual nível for, então 10% é quase que se fazer justiça. E também foi vetado. Eu não vou mais prolongar aqui, porque eu acho que o nosso vereador Carlos Evaristo leu muito bem a nossa moção. Mas, só para aproveitar a oportunidade e não ter uma nova fala depois, aqui na nossa cidade, né, por exemplo, uma pessoa com deficiência que foi no Cinemark aqui em Mogi, recém-inaugurado, o tão esperado cinema, quando ele foi comprar o seu ingresso, e há uma lei de 2013 que garante que ele pague meia entrada. A hora que ele foi comprar, se recusaram a vender por meia entrada. Ele foi, pediu o gerente, né, apresentou, disse que não teve jeito. Ele foi, fez um boletim de ocorrência, tirou cópia da lei, foi novamente para fazer a compra, né, do ingresso, e mais uma vez. E agora, pasmem, é uma prática em todos os cinemas da rede Cinemark. Nenhuma sala de cinema do Cinemark vende meia entrada para deficiente. Ou seja, estão infringindo a lei, presidente. Então, é um fato lamentável que, assim, óbvio que não é só na nossa cidade, mas é um fato lamentável. E quando eu trago uma moção dessa, é para mais uma vez colocar em pauta. Quando eu entro aqui nessa casa, embora algumas pessoas ficaram chateadas comigo, mas foi a forma de colocar em pauta o tema. Quando eu entro aqui nessa casa de cadeira de roda, é justamente para chamar a atenção de uma necessidade de um nicho da população. Não é apenas um discurso, não é apenas para aparecer, é para se fazer notório a necessidade existente e o cuidado que tanto o poder público quanto o poder privado, ele precisa ter esse novo olhar, precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade com as necessidades das pessoas. Isso desde vagas até o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Presidente, não sei se eu fui claro, mas se quiser eu repito tudo novamente. Espero também não ter que entrar novamente de cadeira de rodas, porque até o final do mandato eu espero ver essa Câmara acessível. Não é, presidente? Sim. Ok? Ok? Ok. Deixa eu pedir a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência está auxiliando aí a pessoa que fez a reclamação, não sei se Vossa Excelência tem o conhecimento profundo, ele tem o PROCON, e pedir a Vossa Excelência que caminhasse ele até Fizemos isso já. O judiciário, Fizemos na promotoria para acompanhar, por gentileza. Fizemos isso. E eu não sei se Vossa Excelência percebeu a atenção, eu cobrei a acessibilidade da Câmara. Prestei atenção. Aí eu falei assim, ok. Só está faltando os 450 mil. Conseguiram, então, ok. Obrigado, tá, presidente. Eu conto com a sua, mais uma vez, a magnitude do seu resplendor na execução eu agradeço. dessa tarefa. Obrigado. Tá joia. Mas continua queimando ainda, né? Proposição. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Queria solicitar ao primeiro secretário usar as presenças dos vereadores Emerson do Posto, de Saúde, do vereador Pedro Hideco Komura e da vereadora Vera Rainho. E da vereadora Ana Karina. Está anotado, senhor presidente. Proposições publicadas. Indicações de números 642/2015 e 646/2015, de autoria dos senhores vereadores.
Eu quero, nesse instante, colocar em discussão as indicações já lidas pelo primeiro secretário dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Estão aprovadas. Perdão. Senhor presidente, não constam mais papéis para o expediente. Não havendo mais documento para ser tratado no expediente, eu queria dizer e mandar um grande abraço ao nosso vice-prefeito que está nos acompanhando pela internet e dizer a ele que esse espaço sempre foi reservado ao trabalho que ele praticou nesta casa e ontem estava nos acompanhando e hoje continua nos acompanhando. Então eu quero mandar um grande abraço ao nosso vice-prefeito José Antônio Cuco Pereira. Primeiro vereador inscrito para falar, o novo vereador Cláudio Miak. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. Eu peço a palavra hoje para reforçar um convite e também para apresentar um assunto em relação à segurança. Queria pedir para que fizesse a projeção. Vereador, antes que você faça a projeção, eu quero solicitar ao primeiro secretário entrar na presença do vereador Clodoaldo de Moraes e do vereador Marcos Furlão, segundo secretário desta casa. Bom, primeiro é um convite e um lembrete. Pode passar o próximo. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Transporte, a Comissão Permanente de Transporte da Câmara fará uma visita nas instalações da garagem da CS Brasil, em continuidade às ações da comissão, uma vez que já fomos visitar a garagem da Princesa do Norte e agora, nesta segunda-feira, visitaremos a garagem da CS Brasil. Então, eu e o vereador Iduígues estaremos lá verificando essas instalações e fica aqui o convite para todos os colegas, todos os vereadores também participarem dessa visita na sede lá, na garagem da CS Brasil. Lembrando que nós disponibilizamos para a população um e-mail específico para que a população possa nos encaminhar de forma direta sugestões, reclamações, críticas em relação ao transporte público. Inclusive, hoje foi matéria chamada de capa do jornal Mogi News, a questão das reclamações na ouvidoria em relação ao transporte público. Então, o nosso objetivo não é substituir a ouvidoria, mas sim servir de um canal a mais para que a população tenha acesso à informação, tenha respostas da Secretaria de Transporte, das concessionárias em relação ao transporte público. Então, fica aqui reforçado o convite a todos para participarem desta visita na próxima segunda-feira. E um outro assunto que eu trago aqui em plenário, e eu gostaria que os colegas pudessem ter uma atenção, o que eu vou falar agora também é fruto de um bate-papo que eu tive, uma reunião que eu tive lá na base do 17º Batalhão, falando sobre segurança de uma maneira geral. E aí, quando nós olhamos uma ilustração como essa, o que tem a ver a figura de um telefone celular em relação aos índices de segurança em nossa cidade, em nosso estado. Pode passar o próximo. Eu queria que eu faria uma pergunta a todos aqui que estão neste plenário, aos internautas, à imprensa de uma maneira geral, se alguém se lembra ou sabe o que significa e-mail. Eu estou falando em relação a aparelhos de telefone celular. Quem aqui se lembra o que é o e-mail? E essa pergunta veio do comando da Polícia Militar, falando sobre segurança. Então, passa o próximo, por favor. O e-mail é uma sigla, é como se fosse um identificador de cada aparelho celular legalmente produzido em nosso país. Então, todo aparelho, e é um número único, todo aparelho celular, existe um número de registro
cuja sigla é e-mail, né, que está lá discriminada na tela aí. Então, é um identificador não do chip, é um identificador do aparelho do celular. Pode passar. Então, serve para identificar aparelhos originais, e este código é único, e o mais importante, através deste código é possível bloquear o funcionamento do aparelho. Tá? Pode haver troca de chip, pode haver mudança na operadora, porém, o número do aparelho é sempre o mesmo, é através deste código. Tá? Então, qual a importância de sabermos o e-mail? Ninguém aqui, eu acho que já teve a preocupação de anotar, né? Porque esse número está no aparelho celular, mas ninguém tem a preocupação de anotar, deixar registrado. E a partir deste número, qualquer um de nós, se tivermos o telefone celular roubado ou furtado, imediatamente pode comunicar ao fabricante deste telefone, deste aparelho, e bloquear o aparelho. Ou seja, nós estamos assim tendo uma forma para que não haja o comércio ilegal dos aparelhos celulares, independente do chip. É um bloqueio que pode ocorrer pela fabricante do aparelho celular. Pode passar o próximo? E como que nós podemos saber o número do e-mail, ou seja, o número de registro do telefone? Volta só um pouquinho. Então, existem duas formas de saber o número de registro. E até eu peço que vocês, quem tiver celular aí na mão, possa fazer esse teste. Pode passar a próxima ilustração. Basta digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Ao digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, vocês terão o número único de registro deste aparelho celular. Não é do chip, é do aparelho. De tal maneira que, é claro que se houver o roubo ou furto, você não vai poder acessar esse número. Então é importante que todos os cidadãos façam um registro desse número, que deixem anotado em algum local, ou, em último caso, também pode ser encontrado na caixa, né, quando você compra o celular, também tem esse número identificador. E qual a importância disso? Se todos que tiverem aparelhos furtados ou roubados criarem o hábito de comunicar à polícia, fazer um boletim de ocorrência, avisar que este número de e-mail, né, foi roubado, automaticamente haverá o bloqueio do uso desse celular, este aparelho estará impossibilitado de ser utilizado, e aí, quem sabe, a médio ou a longo prazo, os roubos e furtos de aparelhos celulares poderão ser diminuídos, porque não haverá mercado para isso, e isso vai auxiliar na nossa segurança em um bem que nós convivemos aí todos os dias, várias vezes por dia. Tá? Então, esta informação, este lembrete, foi uma conversa também nessa semana, quando estivemos na sede do 17º Batalhão. Pode passar o próximo? Então, dá para bloquear o aparelho, né, através desse código, e a ideia é que, a médio e longo prazo, todo o sistema da polícia, né, possa também fazer essa identificação dos aparelhos roubados através deste número identificador, que é único e exclusivo para cada aparelho. Pode passar mais um. O jornal Mogi News já havia feito uma divulgação desta campanha que o comando lá de Suzano estava iniciando. Então, aqui em Mogi, nós também estamos incentivando, iniciando a divulgação desta informação, que pode não ter um efeito imediato, mas a médio e longo prazo. Se nós criarmos o hábito de ter este número, né, anotado, e o mais importante, informar a população
que este número deve ser informado para a polícia, informado para o fabricante do telefone, quem sabe a longo prazo, médio e longo prazo, isso proporcione a diminuição dos problemas de roubos e furtos de aparelhos celulares. Então aí fica a dica, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, anote e guarde o número de registro do seu aparelho celular. E em caso de roubo e furto, comunique à polícia e o fabricante do seu celular. Obrigado, senhor presidente. Essa é a presidência que agradece. Concedo a palavra nesse instante ao nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, eu vou solicitar ao pessoal ali da técnica que coloca, o que me traz a fala nessa tarde, senhor presidente, é a reunião que nós tivemos hoje pela manhã. Nós recebemos aqui, deixa Marcelo parado ali, nós recebemos hoje os representantes da administração municipal, o diretor do SEMAI, Marcos Melo, o secretário de obras, o Claudinho, recebemos os representantes da EDP Bandeirantes, senhor presidente, o senhor Marcos Escapa, eles estiveram presentes. Vossa Excelência deu uma passada, vereador Emerson Hong, vereador Caio Cunha, vereador Eduígues Ferreira Martins, vereador pastor Carlos Evaristo também esteve presente, senhor presidente. E a gente pôde, senhor presidente, discutir um tema que está na pauta da cidade no momento hoje, senhor presidente, que é a iluminação pública. Aliás, a falta de iluminação pública que vem acontecendo na cidade de Mogi das Cruzes. Nos últimos meses, como bem disse o vereador Caio Cunha, o vereador Carlos Evaristo, a cidade vem gradativamente ficando às escuras. E hoje a gente pôde, senhor presidente, entender um pouquinho porque isso está acontecendo. E a gente quer lamentar, senhor presidente, que determinadas situações aconteçam por falta um pouco de diálogo, vereador Emerson. Porque, na verdade, o que ficou claro hoje, que esse era um rompimento anunciado. Não é de hoje, desde 2010, quando foi feita uma legislação federal, vereador Olímpio, que isso vem se protelando até chegar o ano passado, que isso se tornou uma decisão. Em dezembro do ano passado, a Bandeirantes dizendo que não queria mais fazer o serviço. Aí se costura mais um acordo até abril. E o que a Bandeirantes vinha fazendo era fingir que estava fazendo a manutenção ainda. E cobrando por isso. E a prefeitura já com uma licitação pronta, não querendo assumir esse ônus, porque aquela coisa do jogo de empurra, olha, você assume, eu não assumo, e não tem vilão ou falta de vilão aqui, não tem lado certo aqui. Na verdade, o único prejudicado nesses meses, e vai ficar nessa transição, foi a população da nossa cidade, que poderia já estar com esse serviço de melhor qualidade há mais tempo. No último dia 28 de julho passado, menos de 3 semanas atrás, uma determinação judicial cassou, entendeu? Uma liminar que a prefeitura tinha. E a Bandeirantes, a EDP Bandeirantes, suspendeu a prestação de serviço que ela já vinha anunciando que ela não queria prestar mais. Aí, senhor presidente, nós devíamos estar preparados para essa situação. Infelizmente, não tivemos. Essa casa teve a coragem, no final do ano passado, as duras custas políticas, senhor presidente, de votar aqui um projeto de lei de apelo político difícil, diremos assim, sem apelo nenhum, a criação da CIP, que era se preparar para esse tipo de situação, senhor presidente. Hoje, nós estamos vivendo aí um vácuo.
A empresa que está chegando, fica a prefeitura discutindo com a Bandeirantes, eu acho que é legítimo. A empresa vai defender os interesses dela e a administração pública tem que defender os interesses da população da nossa cidade. Sobre se entrega com o braço de luz, se faz o inventário antes, se faz depois, se cobra a taxa, vereador Eduígues, se não cobra a taxa, se é 50 centavos, se é 30 centavos. E, na verdade, o que aconteceu foi que a cidade escureceu. Nós temos ruas da nossa cidade que tem mais lâmpadas apagadas do que acesa. Nós temos locais que estão há 6 meses esperando pela troca de uma lâmpada. É um absurdo. E agora, pelo menos hoje, vereador Emerson, nós podemos esclarecer isso de forma inequívoca e definitiva. A partir, então, do dia 28 de julho de 2015, a responsabilidade sobre a administração pública passou a ser da administração municipal. Nós vamos ter um período aí que foi pedido pela equipe da prefeitura, uma transição, vereador Caio, até que se faça todo o levantamento, se faça o geoprocessamento a respeito desses pontos de iluminação. Ninguém sabe ao certo se é 40 mil, se é 43 mil, se é 39 mil, se é 36 mil. Só nessa reunião hoje nós tivemos uns 5, 6 números. Acho importantíssimo que se faça esse levantamento definitivo. E que a empresa que foi assinada já a ordem de serviço para ela comece a trabalhar, também se prepare. Ninguém consegue montar uma estrutura para fazer manutenção em que seja 40 mil pontos de luz da noite para o dia. E nós estamos falando de um investimento alto, senhor presidente, que vai custar aos cofres públicos, somente essa manutenção, algo próximo aí de quase 10 milhões de reais por ano. E essa empresa que vem, que a gente não tem conhecimento, parece que ganhou a licitação de forma transparente, claro, uma empresa que vem, se eu não me engano, do Paraná, uma empresa especialista nessa manutenção, senhor presidente. Vai montar essa infraestrutura, vai fazer esse geoprocessamento. E eu acho importante, senhor presidente, eu estava conversando com alguns vereadores, que imediatamente a Câmara Municipal chame essa empresa, entendeu? Para uma conversa aqui. A Comissão do Direito do Consumidor assume esse compromisso de convocar essa empresa para que esteja aqui, que nós possamos conhecer essa empresa, nós possamos conhecer quais são os planos de trabalho dela, a forma que ela atua já em outras cidades, para que a gente possa se familiarizar. É um assunto novo. E que a administração municipal assuma o compromisso de informar a população da nossa cidade quais são os caminhos. Quando você tiver uma lâmpada queimada no seu bairro, na sua rua, vereador Caio Cunha, a população tem que saber quem ela procura. Hoje ela liga para um número, a pessoa fala, não é mais minha responsabilidade. Não é mais, mas aonde que eu ligo? Nós precisamos garantir, nós conseguimos hoje que a empresa EDP Bandeirantes vai informar, pelo menos, qual é o número da prefeitura. Que informe a população. Não simplesmente diga, vereador Carlos Evaristo. Eu acho que isso foi uma conquista. Não simplesmente fale, olha, não é aqui, entendeu? Não é aqui, por causa disso, você vai procurar determinada situação. Então, acho que foi uma conquista. Acho que esse é um assunto que ainda vai trazer muita discussão aqui ainda nessa casa. Ainda vai trazer, infelizmente, vários desconfortos para a população da nossa cidade, porque é uma coisa nova. Nós precisamos conhecer de perto essa empresa que vai fazer. Nós vamos agora, na próxima reunião da Comissão de Direito do Consumidor, convidar essa empresa que vai assumir esse parque, o tamanho disso. Isso, diga-se de passagem, foi uma exigência dessa casa, vereador Protásio. Nós apresentamos uma emenda no projeto de lei, que esse fundo, que vai ser gerido pela CIP, que ninguém sabe ao certo ainda que montante que já está, que vai ser arrecadado, como que vai ficar isso, como que isso vai ser repartido, esse bolo, vereador Caio Cunha. O que vai para manutenção, o que vai para pagar o consumo de energia, o que vai para a extensão da rede. Isso é todas informações novas
que nós precisamos começar a nos familiarizar para a gente poder informar a população da cidade. Acho, vereador Carlos, que um trabalho conjunto entre as comissões permanentes, de obra, direito do consumidor, serviços públicos, diversas comissões, a gente tem que fazer uma força-tarefa, entendeu? Para conhecer melhor esse serviço e para minimizar esses problemas, senhor presidente. Então, eu queria agradecer a presença de todos os colegas, a atenção da EDP Bandeirantes, a atenção da administração municipal, que desde o princípio se prontificou, não fugiu do tema, assumiu as suas responsabilidades hoje, assumiu alguns compromissos com esta casa, de apresentar nos próximos dias um plano de trabalho que vai dizer o raio de ação nos próximos 45 dias, que assumiu o compromisso de dialogar com a população da nossa cidade, de informar que está tendo uma mudança, mas que esse serviço será normalizado rapidamente, assumindo o compromisso, senhor presidente. Eu acho que isso foi, mais uma vez, uma prestação de serviço dessa casa. Obrigado. Essa presidência que agradece. Até parece jogador de futebol ali nessa imagem, todo mundo de azulzinho aí. Concedo a palavra nesse instante ao nobre vereador Eduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade e dar continuidade ao tema que o vereador Mauro Araújo abordou agora há pouco, porque, e parabenizar o vereador pela atividade de hoje, e que vai de encontro ao que eu penso com relação ao futuro da nossa cidade, com relação à iluminação pública. Porque, embora um encontro, como eu disse, bastante elucidador, esclareceu muitas coisas, mas muitas dúvidas, vereador Protásio, continuaram. Muitas dúvidas. Primeira delas é como vai ficar essa briga judicial entre a EDP e o Poder Executivo, que a EDP quer 32 centavos por cada conta processada. Esse é um fator. Segundo fator, abordado pelo secretário de Obras, a EDP não cumpriu a lei, segundo palavras do secretário de Obras, não fazendo o inventário do parque de iluminação pública. Portanto, nós temos aí uma pendência judicial e nós temos aí um descumprimento da legislação. Embora esse vereador fez questão de, no ano passado, debater profundamente esse tema, porque naquela oportunidade, de fato, a Câmara Municipal assumiu o ônus de aprovar, na última sessão de 2014, uma contribuição para a nossa população passar a pagar sobre a iluminação pública, que depois o próprio Executivo alterou a lei, aliviando o valor da contribuição para as pessoas jurídicas e mantendo o mesmo valor para as pessoas físicas, portanto, para os moradores. E uma série de fatores que tem na própria lei, mas não cabe aqui agora aprofundar essa discussão, porque a lei já foi aprovada. Mas vale a pena aprofundar a discussão sobre essa problemática que a cidade viveu e vive. Por que viveu e vive? Porque não se sabe, nem o próprio Poder Executivo, o tamanho do problema a resolver. Houve uma série de divergências sobre números. Segundo, o valor arrecadado até agora, segundo informações do Executivo, é de apenas 1,5 milhão.
sendo que ficou público e notório para toda a imprensa que a cada desconto estaria na ordem de R$ 1.200.000. Então são indagações e são preocupações que nós temos. Volto a dizer aqui, sem falar na falta de transparência. Por que falta de transparência? Esse vereador fez uma pergunta que a EDP se recusou a responder, dizendo que era um dado da prefeitura, e eu perguntei o custo da manutenção. Aí falou uma sigla, B2, B3, sei lá o quê, dizendo que era sigilo. Mas como é que pode ter sigilo com a coisa pública? Então, são preocupações que eu acho que continuam a nos inquietar sobre o problema da iluminação pública. E aqui eu quero somar essa ideia do vereador Mauro Araújo, de que uma empresa ganhou a licitação, ela tem uma série de desafios pela frente. Nós temos que expandir o parque de iluminação pública, tem que recuperar determinados pontos, mais de 500.000 lâmpadas por mês tem que ser trocadas. Enfim, muitas indagações ainda existem e muitas perguntas a serem esclarecidas. Então é algo que eu espero dessa casa e da Comissão de Defesa do Consumidor, que essa empresa que assumiu a manutenção, que nós também não sabemos quanto que essa empresa vai receber por mês, qual foi o valor. Esse vereador não sabe. Eu acho importante que o poder público esclareça detalhadamente esses números. Então essa questão ela é algo que inquieta todos nós. E eu quero aproveitar esse tempo que resta, senhor presidente, também para abordar um outro tema. Temos aqui, é uma pena que o nosso especialista em saúde, o vereador Chico, não se encontra, mas esse vereador aqui recebeu uma informação, e todo mundo já sabe, que a nossa cidade tem um déficit de médico psiquiatra, parece que é um para toda a cidade. Eu não tenho essa certeza. Parece que é um. Talvez a vereadora Vera Rainho e outro vereador aí possa me esclarecer. E que já tem clínico geral clinicando psiquiatria. Pacientes sendo encaminhados para o Jardim Camila, pacientes de psiquiatria sendo encaminhados para o Jardim Camila. Eu acho que a Comissão de Saúde, com os membros que aqui estão, e os vereadores que regimentalmente assumem o lugar do vereador titular, nessa oportunidade, deveriam procurar averiguar essa informação. Se de fato nós temos, eu como leigo na área médica, mas eu acredito que um clínico geral não pode clinicar para pacientes de psiquiatria, não poderá fazer talvez um atendimento paliativo, mas dar continuidade, como os pacientes estão sendo encaminhados para o Jardim Camila, para passarem em clínico geral, pela falta de psiquiatra, eu acho algo lamentável para a saúde pública do nosso município. Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade, eu sei que essa casa dispõe de vereadores e vereadoras que têm uma militância na área da saúde. Esse é um tema que merece a nossa atenção. Esse é um tema que merece a nossa preocupação. Nós sabemos que o problema de saúde pública ele é grave. Sabemos que a Santa Casa está abarrotada, que o Luzia de Pinho Melo está abarrotado. Sabemos que existem problemas na área da saúde, mas este é um fato que chegou ao conhecimento desse vereador, que eu acho que merece uma atenção especial. Vereador, vereador Mauro. Permite uma parte, que eu acho que esse tema ele é importantíssimo, vereador Duix, que nós já discutimos. Vossa Excelência tem conhecimento do carinho que eu tenho com o tema da questão da dependência química. E realmente,
das especialidades que mais falta na cidade de Mogi das Cruzes é a psiquiatria. Eu tenho a informação, da última vez o secretário falou, a gente pode até confirmar, que os últimos 5 concursos, ninguém se inscreveu aqui na cidade de Mogi das Cruzes. É que nós temos uma tabela, é aquela questão assim, nenhum médico, e no último que teve inscrição, os médicos depois não quiseram assumir. Mas me parece que as 2 OS que nós temos aqui, que trabalham aqui na cidade, se eu não me engano, lá no Única, em Jundiapeba, nós temos um psiquiatra que vem pela organização social, que também dá um suporte, e nós temos 2, 3 médicos da nossa cidade que têm... eu não sei como que se diz isso na medicina, o vereador Cláudio não está aqui para poder ajudar, vereador, mas tem conhecimento. Eu vou citar um exemplo, doutor Eduardo Brasolim. Ele não é, acho que, especialista formado nesse negócio, ele está na nossa rede. Doutora Vera Rainha é também. Entendeu? Mas que tem essa capacidade técnica para ajudar. Agora, vereador Duígues, eu concordo com Vossa Excelência que esse é um tema que precisa ser debatido mais. É um assunto que realmente traz preocupação, deixaria-me preocupado, e eu quero dividir, só não deixar transparecer que parece que nós temos uma pessoa que não tem capacidade técnica, esteja clinicando. Eu não acredito isso, porque isso já foi discutido aqui nessa casa, mas que nós precisamos fazer um esforço geral. A gente sabe que essa questão da falta de médicos, principalmente especialistas, entendeu? E essa questão da psiquiatria, ela envolve algo mais, isso falta no Brasil inteiro, e aqui na nossa cidade, isso é um problema que vem se acentuando. Nós precisamos encontrar soluções em conjunto com a administração municipal, para saber por quê. Não dá para entrar, vereador Duígues, numa guerra, porque o que acontece com todas as cidades, isso começou a acontecer com os PSF. Cada cidade aumentava R$100 o salário dos PSF para conseguir médicos. O governo federal teve até que atuar, criou um programa interessante, que era o Mais Médico, teve que trazer médicos de fora do país para suprir clínica geral. Então, a gente imagina como que fica algumas especialidades nessa questão. Mas queria só fazer esse pequeno parênteses, essa observação da dificuldade, não é falta de vontade, mas essa dificuldade na contratação de médico psiquiatra. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, eu acho que... Eu reconheço que saúde pública no Brasil é um problema grave. Mas nós temos várias informações que, infelizmente, os salários da nossa cidade não são atraentes para os profissionais. Então, é algo que nós deveríamos olhar com atenção. Eu ouço dizer de profissionais da nossa rede municipal que, quando a geração de médicos e médicas que hoje atuam se aposentarem e forem se aposentando, a cidade terá grande dificuldade para repor esses profissionais no quadro. Porque, lamentavelmente, os salários dos nossos profissionais estão achatados. Então, para concluir, eu trato o tema de saúde com muita delicadeza, porque é um tema diferenciado, mas eu, como leigo, quero aqui manifestar a minha preocupação com o clínico geral atuando em psiquiatria e pacientes sendo encaminhados para a UBS para serem clinicados. Então, eu quero aqui deixar esse registro, porque a população está clamando por uma solução desse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, que agradece. Quero registrar ali a presença do nosso colega vereador, Dr. Francisco Moacir Bezerra Filho, que está aqui no cafezinho, tomando um cafezinho com a gente aqui. Concedo a palavra nesse instante ao nobre vereador Clodoaldo de Moraes, do PT. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Vereadores que estão assumindo também na sessão de ontem.
Dona Emília, Cardozinho, Marne, né? Marne, obrigado, prazer tê-los aqui conosco nessa sessão da casa. Senhor presidente, o que nos traz nessa tarde aqui na tribuna, senhor presidente, é com respeito, eu tenho sido abordado, senhor presidente, diariamente nas ruas dessa cidade, vereador Emerson, com respeito do transporte coletivo na cidade. A falta de cobradores. Eu estive ali recentemente visitando um trecho da nossa cidade e fui abordado pelos moradores, senhor presidente, a dificuldade que é e a morosidade que causa o motorista ter que acumular a dupla função. Foi dito pelo secretário municipal de transporte da nossa cidade que é uma demanda atual, né? Que isso é uma questão que vai acontecer futuramente e isso tende a aumentar a nossa cidade, a perdermos a mão de obra do cobrador e o motorista tem que acumular. E eu conversando com o motorista, senhor presidente, ele me falou a dificuldade que é, por exemplo, a linha Conjunto Santo Ângelo. Uma linha realmente pesada, né? Ele pega aqui, sai o centro, pega a Avenida Japão até o seu final, ali realmente é um trajeto, realmente, que até de carro, a gente ali percorrendo esse trajeto, a gente já vê a dificuldade que é transitar nessa Avenida do Japão, que é uma das mais movimentadas da nossa cidade, e o motorista, senhor presidente, senhores vereadores, ter que acumular a dupla função, ter que se preocupar em conduzir o veículo, né? Em conduzir muito bem, porque está sob a responsabilidade dele, todos aqueles passageiros, 50, 60, 70, 80 passageiros, sob sua responsabilidade, ele tem que parar ali num ponto de ônibus, vereador, já dou permito a palavra a Vossa Excelência, e tem que parar ali num ponto de ônibus, ainda tem que se preocupar em trocar dinheiro, receber a passagem, né? Depois novamente conduzir o veículo no trajeto que ele e aí acontece o que saiu nos jornais no dia de hoje, senhor presidente. 49% das queixas na ouvidoria do município de Mogi das Cruzes são decorrência ao transporte coletivo na nossa cidade. 49%, não sou eu que estou inventando, não estou mentindo, está aqui os dados. Só abri os jornais de hoje, o Diário Mogi, o Mogi News divulgou isso muito bem, parabéns ao jornal. Está ali, 49% do transporte, das queixas na ouvidoria são decorrência do transporte coletivo na cidade, em atrasos, em N motivos. Pois não, vereador Emerson? Boa tarde aqui a seu plenário, a seus internautas e os que estão presentes. Vereador, esse é um tema bem abordado, viu? Inclusive, eu pego o ônibus, viu? Eu ando de ônibus, eu ando. De vez em quando eu vou para minha casa de ônibus. As minhas filhas andam de ônibus, em casa a gente realmente tem esse hábito, a gente não mudou nada, não continua assim a mesma... Isso é só a mesma raiz de sempre. E uma das preocupações maiores que ainda tem, não é só do motorista ser o cobrador, ele tem um horário para cumprir, chegar no local. Ou seja, isso ocorre o quê? Acidente, porque o motorista tem que correr muito mais para poder cumprir o horário na chegada, porque senão depois de quando ele volta atrasado, ele tem que correr mais ainda. Então ele não respeita a lombada, não respeita os carros. Hoje mesmo estava vendo isso, está no jornal hoje isso, está uma matéria de um motorista que levou uma fechada de um ônibus, ele desceu do carro, subiu no capô do carro, quebrou o vidro do ônibus na porrada e foi para cima do motorista, por causa de uma fechada para o carro. Por quê? Porque o motorista tem que fazer a dupla função. Ele tem que cumprir horário. Isso gera estresse. Com certeza. Isso gera desconforto, não somente para ele, sim também aos passageiros que estão. Ele leva a vida. Aquilo não é um carro de boi, é carro de seres humanos. São vidas que são levadas ali dentro. Então, olha, tema bem abordado, acho que nós temos realmente que estar em cima disso aí, parabéns. E temos que estar de olho, porque, olha, hoje o motorista que faz a dupla função hoje, ele gera estresse, por N situações, por horário, por realmente ter que dar o troco, corre o risco de ser assaltado. Com certeza. Para que tudo isso aí? A empresa que ganha esse Digo mais, vereador Emerson. E o bônus são para nós, os vereador Caio. Digo mais, e a maioria dos coletivos tem o elevador para portador de deficiência ter que utilizar. E muitos dos elevadores muitas vezes não funcionam. Sim. Eu já cheguei a presenciar pessoalmente, não estou falando coisas que me disseram, eu vi com os próprios olhos. O motorista tem que largar o veículo, engatar a marcha, desligar, engatar ali, puxar o freio de mão, descer
e ficar chutando o elevador para ver se o elevador funcionava ou não funcionava. Absurdo. Imagine ali numa Mas avenida movimentada, como Mogi Jundiapeba, ou como Mogi aí Sabaúna, Sim. talvez, essas grandes avenidas É o movimentadas. trânsito da que é cidade, absurdo, é uma loucura. Mas olha, parabéns pelo tema. Acho que nós temos, eu acho que essa casa não tem de se furtar esse tema. Nós temos que ir avante, observar, chamar as empresas de novo aqui, se for possível, de novo. precisa. Entendeu? Já foram lá atrás, já tinha chamada. Até pela comissão, no nosso, isso está nosso colega aqui, o Biak, que está se exercendo muito bem a função dele. Mas nós temos que ficar no pé, cobrar mesmo. Obrigado, Parabéns, vereador. Vereador Caio. Obrigado, vereador Clodoaldo. Logo no primeiro ano de mandato, quando o senhor bem levantou essa questão, nós apresentamos uma moção, né, de apelo Verdade. sobre esse tema, porque há um projeto de lei que está parado lá na Câmara Federal, inclusive de autoria do deputado Vicentinho, do vosso partido, que está parado desde 2003. Desde 2003, faz 12 anos que esse projeto que proíbe a dupla função, ele está parado lá na CCJ. Ou seja, sentaram no projeto, na nossa linguagem. O vereador Miak, ele muito bem trouxe a foto da nova frota, inclusive tem 2 catracas, né? E disse que o objetivo para acabar com essa questão de não ser mais preciso cobrar, o motorista cobrar a passagem, para inibir isso, seria tudo via cartão. Eu ainda fico pensando como que nós chegaremos nesse nível, né? Porque que nem na Europa é assim, e os caras estão mais à frente do que nós faz muito tempo, né? Eu, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu venho para cá, se for esse sistema que está sendo apresentado, que só cartão, não vai ter mais dinheiro, eu sou um visitante aqui da cidade, eu tenho que comprar o cartão, eu tenho que ir em um lugar carregar um cartão, adquirir um cartão, para aí sim pegar o ônibus. É o cúmulo do absurdo. Simplesmente para quê? Para empresa ela economizar um funcionário, economizar o cobrador, que não só, diga-se de passagem, tem a função de cobrador, mas também de assistente do próprio motorista. Certeza. Eu acabei de citar aquela experiência que eu fiz aqui, que eu passei um dia de cadeira de roda. Quando eu vim para cá, alguns motoristas não queriam parar, porque eles estavam sozinhos. Então, já é um trabalho parar no ponto de ônibus, descer a plataforma elevatória, ajudar o cadeirante a subir com todo o cuidado. Imagine sozinho, o cara tem que cobrar a entrada, ajudar o cadeirante e ainda chupar a cana ainda e assoviar. Então é uma falta talvez de sensibilidade e até de planejamento, porque isso pode ser corrigido, mas de uma forma mais equilibrada e mais inteligente. Eu não consigo achar que simplesmente colocar 2 catracas numa composição, embora eu veja que a tecnologia ela favoreça muito essa questão, isso ainda não tirará o efeito de ter um auxiliar, de ter um cobrador presente no ônibus. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência pela abordagem, mais uma vez, desse tema e faço coro, obviamente, vereador. contigo. Obrigado. O que me chocou, senhor presidente, para finalizar, senhor presidente, sei que o horário já encerrou, o que me chocou foi ontem ouvir da boca de um cobrador que a CS Brasil demitiu aproximadamente 150 cobradores nessa semana.
E aí me causou preocupação, porque são pais de famílias, né, que foram aí perderam seus postos de trabalho, né? E a população reclama por isso, né? Tá certo que a empresa tem toda a sua autonomia, né, em dar as diretrizes quanto ao quadro funcional, mas isso está refletindo no atendimento à população, senhor presidente. Então, acho que essa casa, a comissão permanente nessa casa, tem que chamar as empresas para conversar e ver e ouvir o porquê de 49% das queixas na ouvidoria da cidade, 49% de todas as queixas da ouvidoria são decorrentes ao transporte coletivo. Isso é uma demonstração que o serviço está sendo mal elaborado, a população está sendo mal atendida, né? E o munícipe que paga a sua passagem, uma passagem cara, se comparada às outras cidades, pelo trajeto que ela executa na cidade, pelo trajeto que ela percorre, né? E a gente percebe que a gente não vê nenhuma ação de melhoria, né? Anunciam ônibus novos, mas aí o problema continua, o atraso continua, senhor presidente, e o mau atendimento continua, e a falta de funcionário continua, o que traz aí o que foi alardeado pela imprensa como o primeiro colocado no ranking das reclamações da ouvidoria na cidade. Então fica aqui nosso pleito, senhor presidente, para que a gente possa aí, enquanto representantes da população nessa casa, a gente possa realmente cobrar aí uma participação, um apoio, um atendimento mais efetivo, mais decente, mais comprometido com a população da cidade. Eu que agradeço. Concedo a palavra nesse instante à nobre vereadora Aldete Rodrigues Alves de Souza. Presidente, vereadores, as vereadoras, a imprensa, os internautas. Presidente, desde ontem que a gente vem observando o nosso plenário numa situação diferenciada, porque pela primeira vez, a vereadora Karina, a vereadora Vera, a vereadora Emília e essa vereadora que vos fala, nós temos aqui no nosso plenário 4 mulheres. Nós já tivemos 3 mulheres vereadoras. E pela primeira vez, com a vinda da vereadora Emília, desde da licença do pastor Roberto, ficamos em 4 vereadoras. E ficamos muito felizes, porque sabemos da diferença que fazemos na política, né, de uma forma geral. É gratificante para nós termos aqui, na nossa Câmara, essa grande oportunidade. Gostaria, já disse isso aqui, lá atrás, que a maior alegria é sermos a maioria. Há de chegar o dia que seremos a maioria. Hã? Não? Mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. A mulher com as dupla, tripla jornada de trabalho e assim sucessivamente, ela vem se dedicando cada vez mais à política. E, de uma maneira geral, a gente fica numa situação extremamente tranquila, agradável, né? Trabalhar a política em prol do munícipe, né? E nós, mulheres, sabemos que é muito grande a necessidade de que outras mulheres se animem para vir fazer parte da vida pública. Realmente é um grande desafio, não é fácil não, né? O ano que vem nós temos eleição, sabemos da situação até de cota, né? E que, na verdade, diz que é o sexo oposto. Não diz se é mulher ou se é homem. Por isso, o meu sonho é sermos a maioria aqui nesse plenário ainda. Mas eu queria registrar esse momento, presidente, pela oportunidade de, pela primeira vez, realmente, no nosso município, nesse plenário, sermos 4 mulheres. Nós já tivemos outras vereadoras aqui, mas sempre 3.
né? É a primeira oportunidade. Eu não queria deixar de registrar isso e de valorizar, né? E que isso sirva de incentivo a outras mulheres, principalmente os internautas que nos veem, que venham fazer parte, sim, venham conhecer, venham participar e venham militar junto conosco. Vereadora, uma parte aí, a sua fala. Pois não, vereador. Fico muito feliz também, porque agora a gente sabe que agora é obrigatório mulheres serem inseridas dentro dos partidos. E que vai ter um aumento agora, né, de mulheres. Então aí, eu acho que fica assim, esse registro aí, para ter esse incentivo realmente das mulheres que venham. Eu acho que é muito importante a vida pública. Sabe, a mulher, ela realmente, ela tem um outro olhar, né? Isso está um outro campo de olhar, diferente do homem. Então, sabe, eu acho muito importante isso. Isso está de muito valor, realmente, de que as mulheres venham, realmente. É lamentável que ainda hoje, nos tempos atuais, a quantidade de mulheres inseridas no meio público seja muito pequena ainda. Ainda é muito pequena ainda. Mas açucoro a sua fala e torço que no futuro breve essa casa seja mista, realmente de meio a meio, de mulheres e de homens. Parabéns, vereadora. Grata, viu, vereador? Mas assim, lá atrás nós aprendemos, presidente, e quando menina, a gente sempre dizia que ao lado de atrás de um grande homem sempre existia uma grande mulher. E hoje nós sabemos que não é atrás. Hoje nós sabemos que é ao lado. Ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Vereadora Odete, também peço uma parte. Pois não, vereador, desculpa que não tinha te visto. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a feliz ideia de Vossa Excelência de abordar esse tema, que de fato a casa tem 4 vereadoras nesse momento. E ontem tivemos a Conferência Municipal das Mulheres de nossa cidade. E esse tema, inclusive, estava eu e a vereadora Karina na conferência, e a vereadora me deu a felicidade de compor a mesa, porque 99,9% eram mulheres. E eu disse exatamente isso, numa sociedade onde mais da metade da nossa sociedade são mulheres, nós não verificamos esse reflexo nos espaços públicos, empresarial e outros mais. Né? Inclusive, hoje, a mulher, ela tem um nível escolar maior do que os homens, mas continua com salário, lamentavelmente, inferior. Então, Vossa Excelência abordar esse tema, estimular que mais mulheres ingressem na política é de grande importância, sobretudo porque tem um caráter pedagógico. Né? Nós aqui, com certeza, teremos alguns internautas acompanhando, e mulheres. Então, isso é um estímulo muitíssimo importante, ouvir isso de uma vereadora como a senhora, que já está aqui há alguns mandatos representando as mulheres de nossa cidade. Muito obrigado. Grata, vereador. Vereadora, mas... deixa eu só colocar só um lembrete aqui. Eu fico só meio tenso e preocupado se todas tiverem o currículo que a vereadora tem. Dirige caminhão, dirige Kombi, dirige trator. A vereadora com esse currículo aí, acho que eu vou ficar preocupado. Aí não vai ter mulher aqui, poxa, com esse currículo que a vereadora tem. Só tem uma coisa, vereador, que nós podemos fazer tudo, tudo. Eu sempre disse isso, inclusive em conferência ou encontro de mulheres, vereador Eduígues. Nós podemos fazer tudo, exercer qualquer cargo. Só tem uma coisa que nós não podemos abrir mão de forma alguma. Em primeiro lugar, é a postura da mulher. Então, não importa se é num volante de um caminhão ou se é num plenário da Câmara Municipal, mas, em primeiro lugar, temos que ser femininas. Grata pela oportunidade, parabéns a todas as vereadoras. Mas a vereadora Odete, só para o vereador Eduígues levantou a questão do número, eu falo assim que as mulheres mandam na humanidade. Elas são 52% da humanidade. E os outros 48%, no mínimo, ela é mãe. Então, manda mesmo. Presidente, nós geramos, não é assim? Nós geramos, nós falamos em casa e o marido diz o quê? Já vou, não é assim? É verdade.
De vez em quando a gente fica na caixa do nada, mas estamos lá. Com a palavra o novo vereador Olímpio Sam Tomiyama. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava atentamente ouvindo as manifestações dos colegas que me antecederam, o que me causou mais, assim, uma situação de certa surpresa foi a notícia requentada pelo vereador Clodoaldo no tocante ao serviço de transporte coletivo na nossa cidade. Trouxe dizendo em termos de número, veja só, aquilo é uma sofisma tão barata, que 49% das reclamações na ouvidoria, olha, se não me engano, houve 200 e tantas reclamações no período de janeiro a julho. Quantas viagens são feitas por essas empresas de ônibus? Nossa cidade, com o trabalho que foi executado já com o advento de nova filosofia de governo aqui no município, estabeleceu-se um sistema de transporte até relativamente aceitável. Agora, tentar requentar uma notícia que já foi discutida outro dia, que trouxe secretário de transporte nesta casa, é buscar chifre na cabeça de cavalo. Dizer também que houve demissão de cento e tantos funcionários por parte da CS Brasil. Esquece o vereador Clodoaldo, que não é a culpa da própria empresa, mas sim numa política nefasta que o partido de Vossa Excelência tem feito no governo do nosso país. Só para concluir. Lamentavelmente, todo o segmento da economia está nessas condições precárias de um país à beira da falência, dentre as crises econômica e política que foi estabelecida por intermédio do governo de Vossa Excelência. Não queremos que Mogi das Cruzes esteja também voltado com a política aplicada pelo PT na nossa cidade vizinha, que é Suzano, que houve uma degradação do serviço de transporte. Nós não podemos trazer aqui em Mogi das Cruzes. Agora, sofismar, trazer apenas o percentual de reclamações na ouvidoria. Agora, não se colocou o período que abrangeu, quantidade de reclamações em relação ao número de viagens que esses ônibus fazem. Lamentavelmente, não se deve fazer a política dessa forma, principalmente, vereador Clodoaldo, que eu tenho uma admiração pela sua performance política que Vossa Excelência está adotando. Lamentavelmente, não é dessa forma. Concedo a parte, sim. A mesma admiração eu tenho por Vossa Excelência. Obrigado. Só que os números não mentem. A ouvidoria é um departamento dessa cidade. Mas qual é o período? A ouvidoria noticiou que 49% das queixas que são feitas por alguns munícipes, porque a maioria não liga, porque sabe que não vai, muitas vezes não vai resolver. Aqueles que ligam foram 49 daqueles que ligaram para reclamar de N situações do município, 49% das ligações foram referentes a Mogi das Cruzes. Então eu digo, Vossa Excelência, vamos verificar quantitativamente, vereador. Eu desafio Vossa Excelência e convido Vossa Excelência, se o senhor quiser, para não ficar o senhor discursando e eu também no discurso aqui na tribuna, nós íamos juntos ao Terminal Central Estudante e ouvir, ao vivo e a cores, ao que a população está falando. Eu desafio Vossa Excelência aqui no plenário agora. Não quero discutir governo federal, nem estadual, nem municipal. Eu estou discutindo o transporte coletivo da cidade onde eu sou vereador. Não, vereador. Eu convido Vossa Excelência. Eu agradeço a agora parte. Quem está confabulando e
quem está viajando nas ideias é Vossa Excelência. Eu agradeço pela Entendeu? parte de Vossa Eu convido Excelência. vocês e deixo o desafio aqui, ao vivo e a cores, e para todos os internautas que estão nos assistindo, convido Vossa Excelência a nós a terminarmos aqui e irmos aqui ao lado, no Terminal Estudantes, e ouvir Vossa Excelência com a câmera. Solicito ao fotógrafo da casa que vá filmar nós dois entrevistando os ministros vereador. que estão ali. Vereador, ele Estão ali no agradeço. Terminal você Estudantes. deu a parte. Eu agradeço pela parte, mas o assunto, quando eu disse que já está sendo requentado, porque foi já discutido de uma forma responsável pela própria comissão desta casa, onde o senhor secretário de Transporte já trouxe medidas, inclusive esclarecedoras, a esta casa. Não vou estar aqui para dar uma satisfação para meia dúzia de pessoas que queiram tumultuar um sistema de transporte que nós estamos aqui vivendo no nosso município. Lamentavelmente, o que não se pode é tentar transmitir, fazer uma sofisma sobre o número, quando na realidade deve ser observado de uma forma clara a esclarecimento da população. Muito obrigado pela... Eu que agradeço. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos para falar no expediente, solicito ao primeiro secretário que, por gentileza, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carina Pirillo está presente. Vereador Antônio Lino da Silva está presente. Vereador Benedito Falcino Taubaté Guimarães está presente. Vereador Caio César Machado da Cunha está presente. Caio, não está? Vereador Carlos Evaristo da Silva, primeira secretaria. Vereador Carlos Lucarelli está presente. Vereador Cláudio Kimiak está. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes está presente. Vereador Emerson Hong está presente. Vereador Iduígues Feira Martins está presente. Vereador Juliano Abi está presente. Vereador Marcos Furlan está presente. Vereador Mauro Araújo está presente. Vereador Odete está presente. Vereador Pedro Comora está presente. Vereador Olímpio Osamo Tomiyama está presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira está presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai está presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado está presente. Vereador José Cardoso Pereira está presente. Vereador Marney Vico está presente. Vereadora Emília Letícia Rossi Rodrigues está presente. 3, 4, 5, 6, 7. Senhor presidente, 21 dos senhores vereadores encontram-se presentes. 21 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Queria comunicar à casa, senhores vereadores e vereadora, nesta noite nós vamos ter um encontro nesta casa, lá no auditório Tufim. É um trabalho feito por esta casa, encabeçado pela nobre vereadora Odete de Souza. Eu queria fazer um convite aos senhores vereadores e vereadora. Hoje nós vamos debater a valorização da família, que é uma questão muito importante no momento em que o país passa por uma dificuldade muito grande e a sociedade, o vereador Mauro Araújo tem tratado isso aqui com muito afinco, que é a questão da questão do dependente químico e o envolvimento da família nesse aspecto, nesse enfoque. E esta casa aprovou um projeto legislativo, iniciativa da nova vereadora Odete, e que se transformou em um trabalho de todos nós. E eu gostaria de estender esse trabalho a todos os colegas vereadores e vereadoras, que nessa noite, às 19h30, estará aqui nesta casa debatendo sobre esse assunto, esclarecendo sobre esse assunto, falando sobre vários assuntos, e um desses assuntos será esse. Eu gostaria de fazer aqui, mais uma vez, o convite a toda a sociedade, os internautas que estão nos acompanhando, a imprensa de um modo geral, para que a gente possa dar um enfoque muito forte nesse sentido, para que a gente possa voltar a discutir a convivência da sociedade, e nós só podemos criar uma sociedade forte quando as famílias também estão fortes e bem organizadas. Então eu gostaria nesse momento convidar a todos para que esteja aqui, para que a gente possa discutir, debater. E mesmo que não debater, a presença de todos os senhores vereadores é muito importante nesta casa na noite de hoje. O horário é 19h30,
E o local era no auditório, sede desta casa, lá no auditório Tufi. Eu queria passar mais um comunicado a esta casa. Os deputados da região do Alto Tietê, encabeçado pelo deputado Marcos Damasio, do PR, junto com o deputado Gondim, o deputado Estevão Galvão de Oliveira, o deputado André do Prado, junto com centenas, aqui dá umas dezenas de deputados aqui, acho que dão uns seus 40 deputados, formaram uma frente parlamentar para cuidar da questão do desenvolvimento industrial do Taboão. Um distrito da nossa cidade que tem hoje, recebendo novas empresas e um desenvolvimento para aquela região. Vai ser no dia 18, às 10h30 da manhã, lá na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi, e vai ser lançada a frente parlamentar, que é uma importância muito grande para a nossa região. Então eu gostaria aqui, em nome dos deputados Marcos Damasio, André do Prado, deputado Gondim, deputado Estevão Galvão de Oliveira, que é desta região, um convite a todos os colegas vereadores e vereadora para que nós possamos desenvolver esse trabalho. E essa frente parlamentar conta com deputados de todos os partidos que têm assento na Assembleia Legislativa. Solicito ao primeiro secretário proceder à leitura. Pedir ao primeiro secretário proceder à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não constam papéis para a ordem do dia. Não havendo documento para ser tratado na ordem do dia, amanhã, mais um adendo a esta casa também. Amanhã nós vamos ter aqui nesta casa uma audiência pública que trata sobre a questão do orçamento do Estado de São Paulo. Eu queria aqui até fazer um convite à comissão, e fazer aqui a comissão de finanças desta casa, presidida pelo nobre vereador Sadal Sakai, que pudesse estar aqui presente amanhã. E nesta reunião de amanhã vai estar aqui também confirmada a presença dos deputados do Alto Tietê, o deputado André do Prado, o deputado Gondim, o deputado Estevão Galvão de Oliveira, o deputado Marcos Damasio. Já confirmou a presença também o prefeito dessa cidade, os prefeitos da região, os presidentes de Câmara dessa região, para a gente tratar da questão das emendas que vão ser inseridas no orçamento do Estado. E nós que, numa crise, talvez falamos tantos em crise, nós precisamos de mais dinheiros de outros órgãos que é do governo do Estado para nos ajudar e auxiliar no continuar crescendo essa cidade. Então eu gostaria de contar com a presença também dos vereadores e vereadoras amanhã, às 19 horas, no plenário desta casa, para que a gente possa discutir a questão do orçamento do Estado. Então, portanto, eu gostaria de deixar mais aqui um apelo a todos os senhores vereadores para a gente possa discutir esse assunto. Não havendo nenhum vereador inscrito para falar em explicação pessoal, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se terça-feira no seu horário regimental. Portanto, está encerrado essa sessão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e deram o prazer de acompanhar nós até agora. Quero agradecer o vereador pastor Carlos Evaristo pelo trabalho prestado na primeira secretaria.